Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a aula é para a turma de Psicologia da Saúde, dos cursos de Enfermagem e Nutrição. Hoje a gente vai falar de cuidado em saúde. Qual é esse espaço, qual é o lugar do cuidado dentro da saúde? E aí a gente vai começar trazendo que o cuidado, ele manifesta-se na preservação do potencial saudável dos cidadãos e depende de uma concepção ética que contemple a vida como um bem valioso em si. Então a gente vê como atrelado à noção de cuidado, a gente tem também a noção de ética. Então, ter essa noção, essa concepção ética, como o autor traz, de que a vida é um bem valioso. Então, quando a gente fala em cuidado e quando a gente começa a conceber cuidado dessa forma que leva em consideração a vida, a pessoa como um bem valioso, então a gente vai começar a pensar sobre esse cuidado. Qual é o lugar do cuidado dentro da enfermagem, dentro da nutrição, por exemplo, que são as áreas de vocês. E aí ele diz que o cuidado significa desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, e que esse cuidado ele vai se concretizar no contexto da vida em sociedade. Então a gente tem também aí uma outra questão de que para a gente pensar em cuidado, a gente vai pensar em relação. Então, eu vou ter cuidado nas minhas relações, eu vou ter cuidado com o outro, com o meu paciente, com as minhas relações pessoais. E aí, a partir dessas relações é que eu vou poder colocar em pauta, que eu vou poder agir efetivamente com cuidado, que eu vou poder exibir esse cuidado ao outro. Cuidar, ele traz pra gente que implica colocar-se no lugar do outro. Então, a gente vai falar agora também do conceito de empatia. Pensar em empatia, pensar num sujeito empático, a partir dessa referência, como é que está, na verdade, a minha capacidade de se colocar no lugar do outro, esse momento que a gente vive, tão particular, né, na história. Como é a minha capacidade de se colocar no lugar do outro? Se a gente pensar nos profissionais de saúde, vocês que daqui a algum tempo estarão atuando, alguns até já bem próximos. Como é que vocês se colocam no lugar daqueles profissionais que já estão atuando? Então, pensar em empatia, pensar nesse lugar de empatia. Eu vou deixar como sugestão também um outro vídeo que eu vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui para vocês assistirem, falando também de empatia, o que é esse processo de empatia e como a questão da empatia ela se vincula com a noção de cuidado. E aí ele diz, né, que cuidar implica colocar-se no lugar do outro, geralmente em situações diversas, quer na dimensão pessoal, quer na social. A gente vai falar em empatia agora, nessa capacidade de se colocar no lugar do outro, em qualquer ambiente, em qualquer papel da gente. Não só no que diz respeito ao profissional, mas também no pessoal. Claro que aqui a gente vai tratar prioritariamente do nosso papel profissional, que é o que a gente está aperfeiçoando dentro da universidade, dentro do espaço acadêmico, mas como ser um bom profissional sem ser um bom ser humano. Se a gente fala de um sujeito que tem essa capacidade de empatia, ele não consegue ser empático somente no trabalho, ele vai ser empático em todas as suas relações. E aí ele vai trazer para a gente a relação entre cuidado e humanismo. A gente fala hoje, até um discurso bem presente, da necessidade de... As pessoas até falam assim, os humanos precisam ser humanizados, ou vamos humanizar o cuidado, sendo que ele já está sendo realizado por humanos. Então a gente se questiona nesse processo, né, de humanização do ser humano, qual é a noção de cuidado que a gente perdeu nessas relações? Porque se a gente fala que a gente precisa, que nós necessitamos humanizar o humano, é porque em algum momento
essas relações, esse cuidado, esse zelo pelo outro, ele se perdeu. E aí a gente tem diversas influências, dentre elas a questão do capitalismo como muito influente para essas mudanças nas nossas relações. E aí também isso se constituindo como uma relação de não cuidado do outro, às vezes até mesmo de si. As pessoas não querem mais cuidar de si, querem saber o que tem, qual o valor que tem em termos monetários. E aí as outras questões humanas próprias nossas, da nossa humanidade, que são tão caras a gente, né, que são tão importantes, a gente acaba desmerecendo. E a gente, quando a gente vai pensar em cuidado, quando a gente vai falar de cuidado, a gente retoma essa questão do humanismo, da humanização, porque é crucial para que a gente cuide, a gente também perceba o outro como uma pessoa que merece cuidado, que merece nosso respeito, que merece a nossa atenção. Então eu não vou tratar o outro como um número de prontuário, ou como um número, por exemplo, eu tenho visto nas redes sociais nesses últimos tempos a questão, você só vai sentir ou você só vai se importar quando os números se tornarem nomes. E aí, sempre que eu leio isso, eu começo a avaliar, eu começo a buscar perceber qual é essa separação que nós seres humanos temos feito do cuidado do outro e às vezes até mesmo de si, no que diz respeito a essa humanização. Eu preciso que um número se torne um nome para que eu considere a morte de outras pessoas que são tão pessoas quanto eu, ou que mereciam, ou que merecem, pessoas que estão doentes à vida, tanto quanto eu. E aí a gente desmerecendo esses números, que são pessoas, na verdade não são números, a gente acaba também demonstrando a nossa dificuldade no que diz respeito ao cuidado. E aí é também de vocês, alunos, se avaliarem. Como é que está a minha relação de cuidado com os outros, comigo mesmo? Pensando futuramente no que diz respeito à atuação profissional, como é que eu me vejo, como é que eu me percebo cuidando do outro, cuidando de si? E ele vai trazer uma outra questão muito importante, que é a gente buscar um equilíbrio entre o paternalismo e a autonomia. E aí, quando a gente fala desse equilíbrio que o autor propõe, isso é muito importante, porque a gente vai pensar num sujeito que está doente, e aí pensando em cuidado dentro da saúde, né? Não somente o sujeito doente, mas pensando agora, por exemplo, num sujeito doente. Muitas vezes o que acontece? O sujeito ele perde toda a sua identidade, passa a ser somente a doença, então não é mais o João, não é mais a Maria, é o paciente com Covid, por exemplo, ou é o paciente diabético, enfim, qualquer que seja o adoecimento. E aí, enquanto profissionais da saúde, nós temos que buscar esse equilíbrio que o autor traz para a gente entre o que ele chama de paternalismo e autonomia. Então, a gente tem que cuidar do outro, isso é básico dentro das nossas profissões, esse cuidado do outro, mas a gente precisa também propiciar um mínimo de autonomia, porque a gente não pode esquecer que quem está ali diante da gente é um sujeito que tem uma história. Então, não chega para ali para a gente, o paciente somente doente. Ele é pai, ele é filho, ele é avô, ele é marido, enfim, ele tem uma série de outros papéis. Uma história que o constitui até a chegada naquele momento. Dentro da vivência do estar doente, a gente relembra algumas aulas que a gente já teve na nossa disciplina, diz respeito ao que é estar doente, se sentir doente. A gente sabe que a vivência da doença ela é extremamente pessoal. Cada um vai viver, vai validar, vai perceber a experiência de uma forma diferente. E aí, eu, enquanto profissional da saúde, eu tenho que me perguntar até que ponto eu estou propiciando a esse outro a autonomia, porque ele é um sujeito, apesar de doente, ele continua e ele merece o cuidado enquanto um sujeito, enquanto alguém que está ali diante da gente, necessitando de cuidado sim, mas que tem uma vida anterior àquele momento,
e também oferecer o cuidado, né? Esse cuidado do outro e ao mesmo tempo essa autonomia. Então a gente busca esse equilíbrio que nem sempre é fácil. Muitas vezes também nós somos levados a fazer demais no intuito de tentar cuidar da pessoa, fazer com que ela sofra menos ou de uma forma menos intensiva. E aí a gente acaba sufocando de certa forma o outro, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio para que a gente efetivamente cuide daquele sujeito que está ali diante da gente. E aí ele vai trazer a questão do valor da vida humana. Qual o valor da vida humana para a gente, para você, que será já um profissional da saúde? Ele fala que cuidar e solidarizar-se significa um comprometimento e engajamento político-cultural, prevenindo rupturas da e na sociedade. Então a gente vai ter a noção de cuidado também atrelada à questão social. Então, cuidar do outro, solidarizar-se com quem está ali diante de mim, também traz consigo essa noção de comprometimento político-cultural, esse engajamento, como ele fala. Quando eu estou cuidando do sujeito que está ali diante de mim, quando eu estou cuidando do outro, eu estou cuidando para que esse outro também não se perca das suas vivências, da sociedade, da sua família. Então, o cuidado ele não está somente no nível individual. A gente vai falar também de cuidado no nível mais macro, porque a gente vai falar da sociedade também. E aí, por exemplo, trazendo mais uma vez a questão do corona, do Covid. Quando eu permaneço em casa, por exemplo, nesse isolamento, eu estou cuidando dos outros também, eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando das pessoas que residem comigo. E aí a gente vai ver como essa noção de cuidado, ela vai se alargando. Ela inicia num contexto micro, né, se a gente pensar na nossa casa ou em mim mesmo. E aí ela vai se estendendo para uma realidade macro, quando a gente pensa em cidade, e aí estado, país, e a gente se vê diante do dado da realidade, por exemplo, de que o Ceará ele já atingiu um número exorbitante de mortes em decorrência de complicações por conta do Covid-19. E aí a gente se questiona, vocês podem se questionar a respeito de cadê o cuidado? Qual é o lugar do cuidado nesse processo? Por que tantas pessoas já morreram? Por que temos tantas pessoas doentes? E aí a gente se questiona mesmo nesse cuidado, não só de si, mas esse engajamento, como ele coloca, político-cultural. Como é que eu estou me engajando nas minhas relações com os outros, comigo mesmo, né? E aí ele traz que os temas que traduzem o comprometimento e engajamento social vão se referir basicamente à preservação em quatro ordens, melhor dizendo. Primeiro, da espécie humana. Então, quando a gente começa a valorizar a vida humana, quando a gente começa a se comprometer, a se engajar socialmente, a gente vai ter esse cuidado, essa preservação da nossa espécie. Nós sabemos que, enquanto espécie, a gente necessita de uma série de coisas para que nós continuemos existindo. E aí a gente precisa, dentre essas coisas, do cuidado, o cuidado de si, o cuidado do outro, para que a nossa espécie ela continue existindo. Ele fala também da preservação do social e da política. Nós somos seres essencialmente sociais. E aí se a gente vê até a questão do sofrimento atrelado à não convivência, à não socialização que a gente está vivendo agora, pessoas adoecendo, ou pessoas tendo diversos sofrimentos por conta dessa impossibilidade de socialização em alguns momentos. E aí a gente vê, consequentemente, a importância desse cuidado, do cuidado dessa questão social e também da questão política. Ele fala também da preservação da cultura global. Então, se a gente pensar em termos de cultura, se a gente pensar do cuidado, e aí é justamente esse cuidado macro. Quando eu comecei lá, né, dei o exemplo de cuidar de mim, e aí eu cuido dos meus vizinhos, por exemplo, eu cuido do pessoal da minha rua, da minha cidade, e isso vai
crescendo. E aí chega justamente nessa cultura global, que a gente vai ter um pensamento macro. Enquanto profissionais da saúde, a gente não pode ter um pensamento micro. Vou pensar só na minha realidade, ou só no posto de saúde que eu trabalho, ou só, enfim, no meu espaço de trabalho. Pelo contrário, a gente tem que sempre ter em vista essa visão macro, essa visão global, porque aí a gente lembra também do conceito de saúde da OMS, que é o bem-estar biopsicossocial. Então, se eu estou buscando cuidar do outro a partir de uma perspectiva de saúde integrativa, esse conceito de saúde integral, que é o bem-estar biopsicossocial, em hipótese nenhuma eu vou poder desmerecer o aspecto social. Então aí a gente tem a importância do cuidado da cultura global, da preservação disso. Porque a partir do momento que eu estou cuidando do meu sujeito nessa integralidade, eu vou cuidar desse sujeito efetivamente. Então não vou ter um cuidado a partir da perspectiva, por exemplo, do modelo biomédico, que a gente também viu na nossa disciplina, que é um cuidado que foca somente na questão física. Não. Agora eu vou buscar compreender o meu sujeito na sua totalidade. O sujeito é biológico, obviamente, a gente tem que lembrar disso. Principalmente vocês, dentro da enfermagem, da nutrição, vocês consideram muito a questão do sujeito físico, biológico. Mas, em hipótese nenhuma, a gente pode desmerecer os outros aspectos, que são o psicológico e o social. Então, a gente vai ter que cuidar, sim, desse sujeito a partir dessa perspectiva integral, tá bom? E aí ele fala também de um nível agora bem mais macro, que é a questão da vida ecológica e cosmológica, como ele coloca. Então, é cuidar da natureza, é cuidar do espaço que a gente ocupa, é cuidar da água, do ar, enfim. A gente vê como para a gente demonstrar, para a gente efetivamente valorizar a vida humana, a gente precisa dessa compreensão macro. A gente iniciou falando da gente enquanto espécie, desse cuidado da gente, e a gente finaliza agora de um cuidado, como ele fala, da vida ecológica e cosmológica. Então, um processo agora macro. A gente parte do micro, vai para o macro, porque quando a gente fala de um cuidado efetivo, quando a gente fala de cuidar em saúde, a gente não pode, em momento nenhum, desmerecer qualquer que seja o aspecto. Então, vocês, futuros profissionais da saúde, eu espero que vocês sejam comprometidos com o cuidado efetivo do outro na sua prática, para que a gente não seja um profissional da saúde que trata o outro como um prontuário, como um número. Não, quem está ali diante da gente é um sujeito que merece cuidado, que merece atenção e que merece principalmente a nossa valorização, a nossa empatia. A gente precisa cuidar do outro de verdade, não somente um número. A gente está cuidando de um sujeito, a gente não pode esquecer disso em momento nenhum. A gente continua conversando sobre o cuidado, sobre essa questão do cuidado em saúde, cuidado na enfermagem, o cuidado na nutrição, na nossa aula online. Então, gente, abraço e até a próxima aula.